Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, então, para mais um vídeo do nosso discipulado, seguindo hoje o tema de conduta cristã, que nós estamos estudando nesses últimos vídeos, né? Hoje, nós vamos continuar em Tito, então, continue com sua Bíblia aberta no livro de Tito, sua caneta e seu caderno na mão, para acompanhar a leitura, o aprendizado e, quem sabe, anotar alguma coisa relevante para a sua vida. Nós estamos aprendendo a respeito de conduta cristã. Eu não me detive muito nos versículos do outro texto que nós lemos, de Tito 1, do 1 ao 15, porque ele trata bem mais para aqueles que exercem já um cargo, uma função, uma liderança dentro da igreja. Mas agora sim, nesse eu vou me deter, porque agora vai falar exatamente da conduta cristã que se espera do corpo de Cristo também, daqueles que querem fazer parte deste corpo, do corpo do Cordeiro, amém? Então vamos lá, só que agora nós vamos para o capítulo 3 do livro de Tito, onde nós vamos estar aprendendo a respeito da conduta cristã, aquilo que o Senhor Jesus espera de mim e de você, como filhos de Deus, como servos do Senhor. E o versículo 1 diz assim então, de Tito capítulo 3, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Olha quanta coisa já tem aqui de instrução para mim e para você, que queremos exercer uma conduta correta diante de Deus como cristãos, como pessoas crentes em Deus. Olha só, né? Primeiro, sujeitem aos governantes e às autoridades. Ou seja, queridos, não é fazendo protesto que nós vamos conquistar qualquer coisa aqui nessa terra. É orando, dobrando nosso joelho e clamando ao Senhor. É jejuando, pedindo a Deus por mudanças, por transformações. Então não é fazendo carreata, passeata, isso e aquilo que a gente vai conseguir mudar algo como cristãos, como filhos de Deus. Não é ir quebrar tudo, não é pichar as coisas, não. Isso não faz parte de uma conduta cristã. Eu antes me sujeito, me submeto, ainda que os meus governantes sejam pessoas corruptas, desonestas, principalmente como nós temos vivido nesses últimos anos atrás, né? Principalmente nós passamos muito por isso, mas a gente deve se sujeitar a si mesmo, desde que as leis destes governantes não impeçam você de exercer a sua vida com Deus. Nesse momento, é o momento onde todos nós vamos ser provados um dia, talvez não, mas talvez na nossa geração sejamos, onde a gente vai ter que decidir, ou eu sou de Cristo Jesus, ou eu sou dessa terra, deste governo caído, né? Porque vai chegar a hora que a coisa vai apertar, em alguns países já está acontecendo isso, onde as leis do homem, as leis dos governantes estão indo em contraponto contra a lei de Deus. E aí nesse lugar, nesse momento é onde você decide desobedecer por conta de obedecer a um governante maior, a um Deus supremo, Deus soberano, ao seu Pai eterno. Amém? Mas fora isso, se as leis não têm nada a ver com isso, obedeça e se sujeite, amém? Sejam obedientes. Você tem sido obediente ao seu patrão, ao seu líder, ao seu chefe, você tem sido obediente aos seus pais, você tem sido obediente àquelas pessoas que exercem liderança sobre a sua vida? Pois então, é o que se espera de alguém que quer ter uma conduta cristã, uma pessoa obediente. Ela não fica desobedecendo, fica batendo de frente, ela não fica, fazendo brigas, contendas, provocando essas coisas por conta de algo que ela não concordou, mas ela abaixa a cabeça e ela obedece. Ela coloca a sua opinião quando ela é necessária, mas também quando é pedida tal opinião, quando é exigida dela essa opinião, senão ela simplesmente obedece. Tá? Aquilo que a sua liderança estiver pedindo para você que está errado, Deus tratará com sua liderança. Fica tranquilo nisso. Apenas não deixe de ser obediente. Que mais? Uma conduta cristã espera que as pessoas estejam sempre prontas a fazer tudo que é bom. Aquilo que é bom, que está em suas mãos, não deixe de fazer. A Bíblia mesmo nos ensina, aquele que pode ajudar o seu irmão e não ajuda, já está condenado, é pecador, já era, deu ruim. Amém? Então, se você sabe que alguém está precisando de ajuda, ajude, faça o que é bom. Faça aquilo que realmente é útil. E fazer o que é bom não é só aquilo que vai agradar a pessoa, não. Às vezes você falar uma verdade que a pessoa precisa ouvir para que ela seja confrontada com amor e com carinho.
faça isso também, porque para ela pode não parecer ser bom naquele momento, mas é algo bom que você está fazendo para essa pessoa, se preocupando com ela e colocando algo diante dos seus olhos que talvez ela mesma não esteja percebendo. Então, aquilo que está em suas mãos, que você pode fazer por alguém, não deixe de fazer. Isso faz parte de alguém que tem uma conduta cristã, que possui um caráter correto, um caráter cristão, um caráter diante de Deus, como filho. Não calunie ninguém. Então, o que você pede emprestado, devolve. Aquilo que você pegou de outra pessoa, sabe? E que você fica se fazendo para devolver, não faz isso não. Se você pegou emprestado dinheiro, pague. Se você está devendo para alguém, solucione esse problema o mais rápido possível, porque isso, além de ser uma grande legalidade para o inimigo agir na sua vida, também está realmente envergonhando o seu testemunho como cristão, como filho de Deus, como servo do Senhor. Então sempre leve essa parte em consideração também. Não calunie ninguém de forma alguma, nem com palavras, nem com ações, de forma alguma. Não participe disso. Amém? Se você não conhece a pessoa, se você não sabe qual é o caráter, o coração que aquela pessoa tem, jamais fale a respeito dela. Amém? Porque isso pode ser uma calúnia e isso é um grande problema. Sejam pacíficos. Sabe aquele cara que bota pilha? Esse não pode ser o cristão. Dentro de um bolo ali de pessoas onde... eu gosto muito de usar exemplos claros, né? Para minha vida, pelo menos. Então, eu gosto de jogar futebol, por exemplo. Então, dentro de uma partida de futebol, há os estresses, né, aqueles momentos mais duros, mais difíceis de se relevar. E se você não tem um caráter aprovado, um caráter de Deus, o que você vai fazer? Você vai querer revidar, você vai querer dar o troco. Se você também não tem uma paciência tratada por Deus, talvez você vai querer partir para cima. Ou então, algo que nem acontece com você, mas dentro da partida ali, um adversário se irrita com um amigo seu e os dois começam a se pegar lá. O último cara que para se envolver é o cristão ali naquele momento. Não pode ser você para querer partir por cima do outro, para querer defender o seu amigo. Não faça isso. Você tem que ser o pacificador. Você tem que ser aquele que afasta os dois, que impede a briga, que tenta levar um para cada lado, que tenta separar, que tenta trazer, sabe, a paz naquele ambiente. Isso é a conduta de um cristão pacífico. Ele não gera contenda nem em casa, nem fora, nem na igreja, nem no trabalho. Ele não gera isso, ele não gera aquele momento onde você não conversa com outra pessoa porque está de mal. Não tem esse negócio, não. O caráter cristão é aquele onde a pessoa é pacífica, ela trabalha pela paz no ambiente onde ela está. Amáveis, você tem sido amável, você tem sido carinhoso, afetivo com as pessoas ao seu redor? Será que as pessoas olham para você e sentem isso, elas recebem isso, ou realmente elas não gostam nem de conversar com você, porque a forma que você fala parece que está sempre brigando, parece que está sempre de mau humor, sabe? Então isso também não faz parte de um caráter cristão. Mas eu sou assim, fui educado assim. Cara, esquece isso, porque no momento que você nasceu de novo, a sua velha criatura tem que morrer lá atrás. Então você começa a aprender agora de Deus. O caráter que você vai começar a ter agora e você trabalhar na sua vida, você recebe do Pai, do seu novo Pai. O Pai agora é eterno, o Pai celestial, não mais o Pai biológico. Então, independente da educação maravilhosa ou péssima que você teve na sua infância, quando você nasce de novo, a educação que você recebe agora é do Senhor Jesus Cristo, é de Deus. Então, Ele vai começar a ensinar você a tratar as pessoas com mansidão, com amor, né, e com tudo mais que for necessário. Então, se renda a esse tratamento, que nem que fala, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então, pacífico, amável e manso. Amém? Então eu tenho que levar desaforo para casa? Se tiver que levar, leva. Porque isso é oferecer a outra face. Se tiver que caminhar mais uma milha, caminhe outra milha. Se tiver que tirar de você o que você está vestindo para dar para outra pessoa, faça isso. Se tiver que ser, que seja. Mas não leva, sabe, estresse para casa. É isso que nós devemos levar. Eu prefiro, às vezes, sair como errado. Prefiro, às vezes, não discutir e dar a outra pessoa a razão dela, do que, poxa, ir para casa estressado, brigado com alguém, daí depois no outro dia não pode nem cumprimentar porque tá de mal, tá brabo, e cria aquele ambiente bem desagradável e desconfortável. Então não faça isso, amém? Seja uma pessoa amável, pacífica e mansa. Busque isso em Deus. Tudo isso que eu estou falando aqui não quer dizer que você vai conseguir da noite para o dia. Aquilo que você tem maior dificuldade, peça para Deus te ajudar, ore, peça para o Senhor moldar o seu coração.
Versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha o que ele está dizendo aqui nesse texto. Antes nós éramos realmente enganados, escravizados. Nossa maneira de agir, de pensar, de falar, nossa maneira de proceder diante das pessoas era baseada na nossa carne, nas nossas emoções, na nossa razão. Só que quando eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor, Ele passa a habitar dentro de mim e começa a colocar para fora aquilo que está errado. Ele começa a limpar, tirar a sujeira do meu coração. É onde você precisa ser moldado, é onde você precisa ser transformado. É onde você passa a não dá mais para ser o mesmo. Então não dá para você entregar sua vida a Jesus e permanecer a mesma pessoa. Não, porque a primeira coisa que Jesus faz é começar a revelar o que está errado em você para você mesmo. Então isso acontece para você tratar, para você deixar o que está errado e receber aquilo que Ele quer dar a você no seu caráter. Então aqui está falando exatamente isso. Ó. Quando você tem que deixar as coisas velhas, você tem que realmente entender que antes você vivia, né, nessa maldade, na inveja, que nem aqui o texto fala, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Mas quando você recebe o lavar regenerador da palavra de Deus por meio de Jesus Cristo na sua vida, isso precisa mudar, isso precisa acabar, isso precisa ter um novo rumo, um novo mover da sua vida. Não pode mais ser o mesmo que você era antes. Por quê? Porque agora Jesus habita dentro de você. Aí versículo 8 diz assim, ó, fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então você crê em Deus, sabe, algo que vai estar completamente conectado a você são as boas obras. Não tem como uma pessoa ser completamente entregue, rendida a Jesus Cristo e não possuir boas obras. Não tem como alguém estar com Jesus impregnado nele, vivendo nele, fluindo nele e não ter boas obras. Não, porque uma coisa liga a outra. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Né, em vós, mas eu posso dizer em nós, porque quanto mais Jesus dentro de nós, mais esperança as outras pessoas vão ter para conhecer a Deus, porque elas vão ver que Jesus habita em nossas vidas. Então, isso acontece quando eu entendo que eu preciso ser moldado e transformado pela sua palavra, quando eu entendo que eu preciso colocar para fora através de boas obras. É nesse momento então que Jesus passa a se tornar ainda mais conhecido através da sua vida. Você entende aqui o processo? Né? Você começa com coisas básicas, tendo que se submeter, tendo que obedecer às autoridades, né? Está sempre pronto a fazer o bom, mas depois ele começa a apertar um pouco mais as coisas. Você não pode caluniar, você precisa ser pacífico, amável e manso boa parte do tempo. E depois você precisa reconhecer que a vida que você levava antes era um caco mesmo. Você era levado por tudo que era coisa que você via e o pior, você agia de maneira detestável diante das pessoas, até mesmo odiando algumas pessoas, né? Entenda que isso tem que ficar para trás, isso tem que mudar. Isso acontece só por meio de Jesus Cristo. Versículo 9, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões, e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. E eu vou repetir porque tem muita gente que peca aqui também, que cai nessas áreas aqui, ó. Evite, porém, controvérsias tolas, sabe? Tem coisas que você não precisa estar discutindo, você não precisa dar a sua opinião, tem coisas que você não precisa levar para adiante aquilo que foi dito, você deixa passar, você faz de surdo, digamos assim, você esquece. Por quê? Porque senão você vai entrar numa discussão desagradável, e aqui o texto fala, evite, porém, controvérsias todas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então, discutir pela palavra, queridos, é inútil. Não discuta com ninguém. Não seja
uma pessoa cristã que está discutindo com você uma doutrina, um costume, ou alguém que é cristão que está discutindo com você a respeito de uma palavra, de um entendimento que essa pessoa teve, que é diferente do seu, ou seja, realmente também com pessoas que não querem saber de Deus, mas ficam falando da palavra, falando de Jesus, aí você vai lá tentar defender Jesus. Imagina se Jesus precisasse de defesa, e você acaba falando demais. Então, não entre em controvérsias, genealogias, discussões, contendas a respeito da palavra. Amém, queridos? Não se envolva com isso. Abra mão disso, porque isso é inútil. Isso não vai trazer nada de bom para você. Amém? Então evite essas coisas. E versículo 10. Quanto àquele que provoca discussões, advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Olha só que forte e que claro que está escrito isso aqui. Ó. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesmo, está condenada. Olha só que interessante, quanto aquele que provoca divisões, advirta uma primeira e segunda vez, depois disso rejeite-o. O cara está provocando discussão, está provocando, contenda, está provocando problemas. O que a palavra nos ensina então? Rejeite-o. Que forte isso, né? Ninguém quer ser rejeitado, né? E a gente acha que, poxa, mas quem tem Jesus não pode rejeitar ninguém. Mas a palavra de Deus nos diz aqui, ó, se a pessoa está provocando divisões, e você já advertiu uma, duas vezes, não adiantou nada, você precisa rejeitar essa pessoa. Porque se você não rejeitar essa pessoa, ao invés de juntar, ela vai espalhar dentro do seu corpo, dentro, né, do corpo de Cristo, dentro da sua igreja, dentro do grupo que você congrega ou então convive. Então você precisa entender a necessidade de evitar essas pessoas. Então você descobriu que alguém está provocando divisões, contendas, chama num canto, conversa, explica uma vez, pede para parar. Se a pessoa não continua fazendo a mesma coisa, puxa de novo no cantinho, conversa, pede para parar. Agora, se ainda assim ela insiste nos mesmos pecados, em fazer as mesmas calúnias, discussões, em propagar divisão dentro da sua igreja, você precisa rejeitar essa pessoa. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesmo, está condenado. Não é você que está condenando ela ao inferno, não é você que está condenando ela a lugar nenhum. A palavra nos garante que ela mesma está fazendo isso com ela. Então, na verdade, ela está condenando a si mesma. Não é você que está condenando ela, mas então se eu rejeito, ela vai para o inferno, nunca mais vem na igreja, ela vai sair, não vai querer saber de Jesus, ela vai falar mal da igreja. Querido, esqueça isso, você está cumprindo a palavra e é isso que importa. Se ela rejeitar, outros 10 vão querer. E se essa pessoa quiser culpar você, saiba, esqueça isso. Quem acusa, quem culpa é Satanás mesmo, é o diabo. Mas Deus entende, Deus está falando aqui, ela por si mesma está condenada, é ela que está se condenando a esse lugar, não é você, pelo fato de rejeitá-la. E tudo começa quando a pessoa desobedece, quando a pessoa se rende aos seus próprios desejos, começa a agir com as outras pessoas baseados por eles. Então não se deixe levar por isso, não se envolva com essas coisas, não provoque divisões, obedeça a palavra de Deus, obedeça aquilo que o Senhor está falando do seu coração, e você vai conseguir chegar lá e exercer uma conduta cristã aprovada e abençoada para a honra e glória do Senhor. E eu tenho certeza disso. Esse é o desejo do nosso coração. Então eu preciso gravar esses textos agora, aprender a respeito da conduta que eu devo exercer, do testemunho que eu devo demonstrar para todos ao meu redor, e assim eu vou amadurecendo, me tornando cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Então, não esqueça nada daquilo que nós tratamos aqui hoje, certo? Essa é a conduta cristã que o Senhor Jesus espera de mim, de você, que a gente pratique, que a gente obedeça, que a gente coloque em prática, que a gente viva e desfrute dela. Amém? Que Deus abençoe essa vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu te louvo, te glorifico, Senhor, por essa palavra, eu te louvo, glorifico por mais um estudo que nós podemos realizar em Tua presença. Aqui buscamos, Senhor, estamos tentando, Senhor, realmente fazer o nosso melhor, te glorificar e te exaltar com nossas vidas, Pai. Sabemos, Senhor, que não é fácil, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo tudo fica melhor. Por isso eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estará conduzindo os meus irmãos ao aprendizado, ao entendimento e à revelação de coisas ainda maiores por meio dessa palavra. Eu oro assim, Pai, dessa forma, em nome de Jesus, oro para que haja cura em quem está enfermo, que haja um poder sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, sobre todo aquela que está enfermo, ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, que está precisando de um milagre. Eu não sei qual é, meu Pai, mas concordo e declaro essa vida abençoada, Pai, pelo Teu poder, pela Tua honra, Senhor, e pelo Teu louvor, Pai. Em nome de Jesus eu oro e abençoo para a glória do Senhor. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Esteja comigo ainda, temos mais discipulado pela frente. Não desista, não desanime, não deixe de fazer.
sabe? A gente nota que muitas pessoas começam algo e acabam parando no meio do caminho. Não seja uma dessas pessoas, vai até o fim, falta pouco agora, mas que você possa estar comigo até o fim desse discipulado, firme e forte, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que você se tornará uma pessoa ainda mais madura no Senhor, assim como eu desejo também me tornar. Amém? Então, grave isso, grave a conduta cristã que você deve exercer como filho de Deus, para que você faça parte desse corpo de Cristo, que estará logo em breve subindo para o encontro do Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa vida, em nome de Jesus, e um grande abraço.